Shalom a todos, Boker Tov, bom dia. Vou dar um play aqui. Tomara que... Tomara que vocês estejam escutando um pouquinho essa música de Avraham Fried. Eu fiz uma playlist de músicas depois de ontem que me perguntaram. Abba, Abba, Melech Haolam. Melech, Melech. Linda música. Eu fiz uma playlist ontem de músicas. Eu simplesmente trouxe do YouTube de cada um deles. Está tudo ali, devidamente as autorias. Enfim, você vai entrar, vai ter a playlist com o próprio YouTube de cada um. Vai entrar, vai gostar da música, vai seguir as pessoas. Eu não quis baixar, sabe? Eu peguei como estava mesmo no YouTube. Fiz uma playlist, tem 8 músicas apenas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu coloquei algumas músicas do Yair Levi, que por sinal está servindo nesse momento. Ele está servindo ontem num ao vivo, numa live que ele fez. Ele está ao vivo, eles estão servindo, né? Pessoas abaixo de 40 anos servem na guerra, né, gente? Vocês sabem o que está acontecendo, todos sabemos. Eu coloquei algumas músicas do Yair Levi, que são maravilhosas, Salmos, a música Home, que é uma das que eu mais gosto, que é uma parceria que ele faz com o Joshua Aron. Eu estou falando aqui isso agora, nesse momento, no Talmud, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Joshua Aron é um cantor, ele tem uma banda maravilhosa, mas, esse mas já fica estranho, né? Mas ele é um judeu messiânico. Então nós vamos entender aqui o que significa isso, de uma maneira muito superficial. Muito superficial. Existe uma vertente do judaísmo que não é reconhecida pelo judaísmo ortodoxo, não é reconhecida, tá? Que são os judeus messiânicos, aqueles que creem que Yeshua, né, Jesus, vai voltar, que ele realmente era o Messias. É como se eles entendessem que o Messias veio, Mashiach veio, mas não foi reconhecido. Então eles seguem todos os preceitos bíblicos, né? Eles seguem a Torá, né? Essas pessoas, esses judeus messiânicos, mas eles acreditam que Yeshua era sim o Mashiach e que sim ele vai voltar. Então há um pouco de confusão, porque eles não veem Jesus como Deus, tá? Esse entendimento como Deus encarnado na Terra, como o cristianismo faz, tá? Não é esse o objetivo do judaísmo messiânico. Hashem é Hashem, mas realmente Jesus teria sido um Messias que foi assassinado de forma que também não vamos entrar no assunto, e eles acreditam nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa não é a vertente que eu creio. Né? O nosso estudo, mesmo sendo Bnei Noach, o nosso estudo é um judaísmo ortodoxo, é um judaísmo raiz, vamos dizer assim, e não temos voluntariados no meio, não temos missioneiros ou mensageiros que tivessem encarnado de alguma maneira em nome ou como filho único de Hashem. Não existe isso no judaísmo ortodoxo. Mas eu estou falando isso porque nós somos Bnei Noach. E o meu intuito do canal é as coisas que eu gosto sobre os assuntos que eu trato, mas acima de qualquer estudo vem o ser humano. Então, acima de você acreditar nisso ou naquilo, é você ter respeito pela crença dos outros. Uma coisa que eu amo de paixão no judaísmo é que realmente não é uma religião
proselitista. Então a gente não fica angariando pessoas na rua, enchendo o saco das pessoas, dizendo para as pessoas você tem que ser brilhoso. Não, nós vamos difundir, divulgar o judaísmo como filhos de Noé, mas mesmo que eu fosse uma judia de nascimento, eu não acho legal ter preconceito. Então, cada um fica na sua. Eu usei umas duas músicas na playlist do Joshua Aron, porque são músicas maravilhosas, maravilhosas, letra e música. E prestei muita atenção, tive muito carinho para perceber o hebraico, poder traduzir para que nós não escutássemos músicas idólatras, porque entra em Avodah Zará quando diz respeito a Jesus dentro do judaísmo. Infelizmente é uma espécie de idolatria, e uma das idolatrias que mais prejudicou os judeus e o judaísmo. Algumas pessoas pensam que talvez o maior inimigo dos judeus seja ou tenha sido o povo muçulmano e outros, mas se você procurar na história, compreender e conversar com os rabinos bem estudiosos, você vai perceber que o cristianismo foi e é muito pior, porque eles realmente deturparam a Torá, eles enxertaram com uma narrativa a poder colocar o seu personagem. Então, eu estou me explicando porque as músicas do Joshua Aron são maravilhosas. E tudo aquilo que disser a respeito a Yeshu, eu não escuto e eu não coloquei na playlist. Então, são reverências, são tributos, se podemos falar assim, a Hashem, tá? São músicas maravilhosas. O Yair Levi, não preciso nem explicar nada, é um judeu ortodoxo da tribo de Levi, tá? Não existe Yeshu ali. E esse aqui, que é Avram Fried, maravilhoso, maravilhoso. Também coloquei uma Ana Bechoa, que está traduzida em espanhol, inclusive, mas eu gosto muito daquele som. É um vídeo bem antigo, ele tem uns 12 anos, eu gosto muito. Então estou explicando isso, vocês têm uma playlist pequenininha e com o tempo vou colocando algumas músicas que eu gosto, hebraicas, em hebraico, músicas judias e também e principalmente quero fazer uma seleção bem boa, principalmente do Yair Levi, sobre os salmos, tá? Então eles cantam os salmos. Então nós vamos ter orquestra, nós vamos ter piano, nós vamos ter bateria, nós vamos ter violino e voz. É muito bom mesmo. Então aproveitem, vão lá na playlist, escutem, coloquem uns fonezinhos de ouvido ou coloquem baixinho, assim, para não atrapalhar ninguém. Fiquem escutando músicas em hebraico, que vocês vão sentir uma sensação de mantra, uma sensação de meditação, porque são música e letra e língua maravilhosas e muito significativas, divinamente falando. Vamos lá então para o Talmud. Vamos para o Talmud. Último vídeo da semana, vamos para o Talmud. Vamos ver hoje o que o Talmud, como é que o Talmud tratou, né, de furto e roubo. Então nós vamos falar de furto e roubo e propriedade. E encerramos essa parte e não terminou o capítulo. Obviamente nós vamos ter sobre a legislação trabalhista, sobre contratos, sobre a lei de herança, que eu acho que é a que as pessoas mais gostam de saber, né? Mas hoje nós vamos ver furto e roubo. A visão talmúdica daquela época. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Eu sempre vou tomar uma aguinha e talvez eu tivesse que ficar dando pause, senão eu sempre vou ficar repetindo a bênção, mas é que eu tenho aquele risco de dar pause e ficar chiado, vocês já sabem. Eu corro esse risco de qualquer jeito. Vamos ver então sobre furto e roubo. E não tenham preconceito com as pessoas, mas foque no que você acredita. Nós acreditamos que Hashem é um e que ninguém veio no mundo e nem virá ao mundo como a sua encarnação, a sua manifestação encarnada.
entende? Manifestação de Hashem, porque todas as manifestações de Hashem nós já temos uma ideia que são as Sefirot. E aqui no mundo não existe hierarquia entre pessoas. Existem seres mais, mais evoluídos, e não seria essa a palavra, aqueles tipo iniciados, aqueles elevados. Então, antes que eu me esqueça, para nós, Bnei Noach, vocês, ou que acreditam como eu, no que eu acredito, o Mashiach não é um ser luzinha. Ele pode até ser uma luzinha, assim, por ser super iluminado, mas significa um homem, tá? Um homem encarnado que não vai voltar e que talvez até esteja aí, não sabemos, nós já estamos na era messiânica. Quando todas essas coisas acontecem, quando existe muita luz e muita escuridão juntas, e há esse conflito, sabe, esse conflito, estamos à beira de uma Sodoma, sabe, quando estamos à beira, uma espiritualidade que cresce e uma escuridão que cresce junto. Quando esses momentos acontecem, nós estamos mais próximos do fim de um ciclo. Quando é o fim de um ciclo que eu digo, são bilhões de anos, milhões de anos, não é 2 dias. Isso é bem mais profundo, então nós não poderíamos nem falar assim, pincelar tão rapidamente, porque também diz respeito aos 5.784, que é o ano que nós estamos a partir da criação. Então, se nós falarmos em milhões, nós estamos negando isso. Então, existe um esotérico muito mais profundo aqui. Então, Mashiach é um grande líder, é um homem que vai trazer a paz, que vai ajudar a devolver para Israel o seu povo. Então, vai buscar, vai trazer de volta o seu povo, né? Que mais? Todas são profecias. Construção do terceiro templo, mas principalmente a paz, tá? Principalmente Shalom. Vamos lá para o furto e roubo, que a vida não acabou, o mundo não acabou, o ciclo também não, somos todos filhos de Hashem. Até os messiânicos são filhos de Hashem. Furto e roubo. O problema de Yeush Bealim, aí nós vamos ter sempre aqueles termos em hebraico, transliterado aqui, tranquilo, que é a perda de esperança do proprietário, perda de esperança do proprietário. O proprietário já perdeu a esperança, que roubaram, furtaram ele já perdeu a esperança, é isso que significa. Tem implicações no que diz respeito às leis de furto e roubo. Embora o furto seja proibido do ponto de vista religioso, tá? Proibição religiosa, lembrem, o Talmud é a Torá oral, é colocado em prática, mas aqui eles se encontravam com o dia, né? Com o tempo. Então nós temos a lei divina, nós temos que colocar isso na prática e nós temos que ver como está a sociedade e o mundo neste momento, tá? Então, embora o furto seja proibido do ponto de vista religioso, a lei judaica o considera mais uma infração civil do que um ato criminoso que requeira castigo físico. Veja, castigo físico, tá? Aqui não explica o que significa esse castigo físico, mas nós estamos... Mishnah é antes da Era Comum, Talmud 500 da Era Comum, então é tudo muito antigo, tá? O gatuno é obrigado a restituir o objeto furtado e, em certos casos, a pagar ao dono uma multa em dinheiro. Uma multa em dinheiro. Agora está entre parênteses, 2 ou mais vezes o valor do objeto, mas não sofre outro tipo de castigo. O furto, no nosso direito, no país, no Brasil, furtou. Não tem essa de restituir ou deixar de restituir. Furtou, foi pego em flagrante, a pessoa vai preso, tá? Vai para a cadeia. O que é o furto? O que diferencia o furto do roubo para nós, nos dias de hoje? Aqui, sempre vou fazer esse paralelo, tá, gente? Para não achar que... Né, porque a lei, como é hoje em Israel, por exemplo, como é que são todas as leis? Eu não as conheço, nós estamos estudando o Talmud, como era na época do Talmud. Então, o furto aqui é quando você furta.
não é caracterizado um roubo, não há uma violência, não há uma grave ameaça contra a pessoa. Você furta uma coisa que às vezes a pessoa nem vê que você furtou. Esse é um furto aqui, tá? Bom, requer-se, lá tinha que devolver né, 2 vezes ou mais o valor do objeto. Requer-se, todavia, o estudo do próprio objeto furtado. Olha só, o estudo do próprio objeto furtado. O que foi furtado, né? Até quando ele é considerado propriedade do dono? Vocês vão escutar agora umas coisas meio controversas aqui. Fica meio engraçado até a maneira como era visto isso, tá? Por exemplo, até quando ele é considerado propriedade do dono? Complicado, né? Ele teria que ser propriedade do dono sempre, foi furtado, não deixou de ser do dono, mas nós vamos entender. E quando se torna propriedade do gatuno? Que então é obrigado a pagar o seu valor, mas não a restituir o próprio objeto? Quer dizer, quando se torna propriedade do gatuno, ele é obrigado a pagar o seu valor, mas ele não é obrigado a restituir o objeto. Estranho, né? Bom, sobre esta questão surgem na Alahá 2 pontos esclarecedores. Um deles relacionados com Yeushi, que é o que eu disse antes, que é aquela a perda de esperança de reaver o objeto por parte do proprietário. Quando decorreu certo período ou quando há uma declaração, que declaração é? Não necessariamente formal, do dono, e que ele não acredita que o objeto seja jamais devolvido. Este se torna, então, propriedade do gatuno. Quer dizer, quando se passou muito tempo, aqui entra a esperança, passou muito tempo, é um objeto simples, é um pedaço de, um pedaço de madeira, sabe, sei lá, uns tijolos, foi muito tempo, ele não crê mais ele não acredita que vai receber, que vai conseguir reaver esse objeto. Ou quando o próprio dono diz que já não interessa mais. Se o gatuno altera a essência do objeto furtado de modo irreversível, tá? Irreversível ou significativo, por exemplo, olha só, furta uma madeira, né? Madeira, e a transforma numa peça de mobília. Veja que ele roubou, que ele furtou, chefe. Ele furtou a madeira, mas ele a transformou numa mobília, tá? Então ele mudou o status quo dessa madeira irreversivelmente. Será madeira, mas agora é uma mobília. O dono original perde o direito à madeira em si, porque não tem mais como você, né, voltar a ser entalhada, por exemplo, esculpida. Não tem como. Embora lhe caiba receber restituição do gatuno. E isso tudo diz respeito quando é descoberto, né, gente? Porque se não for descoberto, não adianta. Então foi descoberto o furto, foi descoberto que ele roubou a madeira, mas transformou em outra coisa. Então ele não vai poder ter o objeto de volta, ele não vai ficar com aquela mobília, mas ele vai ser restituído. Esse problema tem significação prática por várias razões. Por exemplo, quando o preço de um objeto furtado aumenta, era só uma madeira e valia R$50. Agora é uma mobília que vale valor, tá? Né? Não só valor, mas preço, R$200. Então aumentou. A questão é saber se o gatuno é obrigado a pagar o valor ao tempo do furto ou da ocasião da restituição. Então, parece até que estão defendendo o gatuno aqui, mas é para saber o que é que ele tem que restituir, né? Se ele vai ter que restituir aquilo que foi o tempo, lá, o que ele furtou, aquele valor, nós estamos falando do valor, ou o valor da mobília agora, o valor do objeto agora. É como se fosse corrigido, sabe? Correção monetária. O que sucede é como se fosse a FIP para um carro. O que sucede se o ladrão vende o objeto a terceiro? Furtou, modificou, ou ele não modificou, mas ele vendeu para um terceiro. Pode então o dono original, aquele que foi furtado, exigir que o novo dono restitua o próprio objeto? Ou pode apenas pedir compensação do gatuno? Veja que parecia muito simples aqui no começo. Portanto, sei o que, você volta. Começa um emaranhado de porquês, né?
Isso tudo tem a ver com o ônus da prova, o objeto do crime, né? Que aqui nesse caso nem era considerado exatamente um crime, mas uma infração civil. No Brasil isso é crime, não é uma infração civil. Se eu não me engano, é o artigo 155 do Código Penal. Se as coisas não mudaram desde que eu estudava, é esse aí. Aí nós vamos ter o 157, assalto à mão armada. Aí você tem um roubo, mesmo com, né, tem os que é tentativa, mas enfim, aí eleva-se a roubo, sem fiança. É interessante notar que a Alahá diferencia de forma muito singular furto e roubo. O gatuno às vezes paga multa, mas o ladrão, que atua abertamente e pela força, é simplesmente obrigado a restituir o objeto ou seu equivalente em dinheiro. A explicação talmúdica é intrigante. Vai ser intrigante para vocês também, principalmente se tiver alguém aí que estuda direito, ou que já se formou e não conhece como era o Talmud. Olha só a visão diferenciada aqui, uma visão mais, eu sempre uso o termo esotérica, mas uma visão mais religiosa aqui sobre o ladrão e o gatuno do furto. O ladrão é preferível ao gatuno. Olha que loucura. Porque age abertamente. E sua atitude ante Deus, ao transgredir os seus mandamentos, porque é proibido roubar, e cometer um roubo, é igual à sua atitude entre os homens, aos quais rouba sem disfarce. Sabe, o roubo aqui é como se fosse assim, o ladrão é um cara sincero, e o gatuno é um falso, dissimulado, que pegou na camufla, roubou, ele furtou na camufla. Então ele rouba sem disfarce, sem medo e vergonha. O gatuno, por outro lado, demonstra que teme mais os homens do que a Deus. Olha que interpretação profunda e inesperada. Inesperada, tenho certeza que vocês não esperavam essa interpretação do Talmud. Uma vez que esconde dos homens seus companheiros, mas não do onipotente. Merece, pois, ser multado. Quer dizer, aquele que rouba, ele infringe os mandamentos divinos de não roubar. Mas ele age com relação a Deus como ele age com relação aos homens. Aqui me parece que Deus está acima. Quanto ao gatuno, ele tem mais medo dos homens do que Hashem, porque ele sabe que Deus está vendo. Sabe quando a gente fala para a pessoa assim, ai, 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 olha o que você está fazendo. Ai, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Lembram uma vez que eu coloquei num vídeo aqui uma música do Capital Inicial, que eu acho até que eu vou colocar na minha playlist de músicas, porque eu não vou usar só músicas hebraicas. Músicas que eu gosto, que tem significado prático para nós. O que você está fazendo o que você faz quando ninguém está te vendo, né? O que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver? Deus está vendo. Então aqui é preferível o ladrão. Isso foi furto e roubo, porque é só para nós compreendermos qual é o olhar do Talmud quanto ao furto e roubo. Isso não diz respeito às leis como são hoje exatamente, mas todas as coisas que foram se modificando, porque eu não sei exatamente como elas são hoje, mas eu sei que todo o tempo até chegar nos dias de hoje, e acredito que isso sempre será, sempre é como base, a base do Talmud é a Torá, mas a base de todas as leis que vieram depois é o Talmud, tá? É o Talmud. Então nós vamos entrar agora em propriedade. Esse é um vídeo curto. E não é para fazer eba, é para estudar, tá? Propriedade. A questão da propriedade e o método de adquiri-la é de grande importância, onde se trata da alahá sobre furto, e é de fato
uma questão-chave em muitas esferas da lei civil. Aqui, quando eu estou falando de propriedade, é nesse sentido, tá? Nós já falamos aqui atrás, eu vou procurar aqui para não fazer as bobagens, nós falamos da posse, nesse sentido. Agora, um pouco diferente, tá? Ela ocorre em todos os casos de transferência de propriedade legal. Então, isso nós já sabemos, isso não mudou, né? A propriedade acontece, a transferência de uma propriedade vai acontecer com a transferência da propriedade legal. A escritura, né? Aqui até testemunhas, enfim. Em que ponto exatamente se considera que um objeto mudou de mãos e entrou na posse do adquirente? Então, que momento? Por isso eu trago para os dias de hoje. Nós aqui, o momento é da escritura. Propriedade propriedade imóvel, propriedade tanto urbana quanto rural, nesse sentido. Mas aqui nós queremos entender, o Talmud aborda, quando que é teu mesmo? É quando você pega o objeto na mão? É quando aquele que te transferiu diz está transferido? Quando acontece essa propriedade? Né? Bom, esta questão tem vários aspectos. Até que fase é permissível voltar atrás de um trato e quando este é considerado definitivo? Voltar atrás de um trato é o distrato. Pois nós vamos estudar ali, dar uma olhadinha no contrato, vamos entender um pouco. Mas voltar atrás é o distrato. Quando você pode fazer isso? Né? Em que momento? Por exemplo, no direito do consumidor, nosso direito do consumidor, você tem 30 dias para devolver, né? Para devolver o objeto. Vai existir algumas regras, não ter havido avaria daquele objeto. Quando você reclama sobre um defeito do produto que você comprou e você consegue provar, infelizmente a gente precisa provar essas coisas, ou felizmente, né? Porque tem gente que tem má índole. Você precisa provar que o defeito era de fábrica, não foi você que causou aquele problema, aquele defeito no objeto, no produto que você comprou. Então você pode devolver em 30 dias, tá? Isso pelo Código do Consumidor, mas nós vamos ter assim o próprio fabricante, dependendo do tipo do objeto, você vai ter isso. Isso é mais largo, é mais fácil, né? Ou às vezes é mais restrito. Algumas coisas você não pode simplesmente ficar utilizando 30 dias e depois devolver. Então tudo vai ter regras. Bom, se o objeto que muda de mãos é danificado, né, ou perdido, ou tem seu valor aumentado, quem arca com as consequências? Você veja que é tanto na perda, tanto no dano feito no objeto, como também no valor aumentado. Então nós vimos aqui como você mudou a natureza do objeto de alguma maneira. Ou você danificou, ou você perdeu, né, ou você aumentou o seu valor. Então há uma mudança do objeto, do status quo do objeto. Bom, de acordo com a Halahá, um objeto muda de mãos através de diversos métodos definidos de compra, né, que variam de acordo com o objeto. Mais ou menos o que nós estávamos falando. Falando de modo geral, a entrega de dinheiro pela compra não é considerada como conclusão do negócio, e somente a entrega efetiva do objeto, de certa forma, denota a transferência. Legal. Por exemplo, eu compro pela internet, eu pago antes, eu paguei. Mas aquilo ainda não é meu, porque eu ainda não recebi o objeto. Isso dá uns pepinos, isso dá uns problemas quando a pessoa paga antes. Hoje nós temos muitas opções, é Pix, é cartão de crédito, é boleto, o site lá, sei lá, a loja na internet vai esperar que primeiro caia na conta deles para mandar o objeto para você. Se você caiu na conta na lábia aí, sei lá, e errou o site, foi em algum lugar onde não são idôneos, talvez você não receba, aí é quase que impossível provar, sabe? Os sábios estavam divididos sobre esse conceito de mexirá, tá? Mexirá é deitar mão a. Deitar mão a. Vamos entender.
como método básico de adquirir bens móveis estava realmente implícito nas leis de propriedade, ou era uma adição posterior que visava a salvaguarda do comprador contra a exploração da lei pelo vendedor. Então eles queriam aqui saber se poderiam utilizar as mesmas leis para um objeto móvel, um objeto qualquer, as mesmas leis que versavam a propriedade em si, que é aquela com escritura, testemunhos. Bom, aqui entre parênteses, que poderia alegar que o objeto, tá, o vendedor, fora queimado ou danificado após a venda, quando isso de fato ocorrera antes. Então quer dizer, como salvaguardar o direito do comprador se o vendedor, como eu falei da internet, fosse, não, fosse um mau caráter, não fosse idôneo, e ele pudesse dizer que fora queimado ou danificado o objeto depois que tinha sido vendido. Então ele colocaria a culpa no comprador, sendo que na verdade tinha sido danificado ou queimado antes. Fosse como fosse, a transferência de bens realiza-se na prática pelo ato de pegar e trazer a si ou mover o que se negociou. E tal critério também se aplica a coisas intangíveis. Por essa razão, as leis de venda e escambo determinam que, se uma das partes pegou um dos objetos, o negócio está concluído. Te entreguei, você pegou, troquei, de maneira escambo, pronto, está feito o negócio. A Halahá criou o conceito geral de Kinyan Agav Sudar para assegurar o cumprimento de obrigações. A parte que assume uma obrigação pratica algum ato simbólico de pegar um objeto, tal como um sudar, que é um chale, tá? que é afastado do alcance da outra pessoa, o que denota a conclusão legal do trato, que já não pode ser rescindido. Então, eu te entrego um chale lá longe, você pega, está feito o negócio. Então, um exemplo, tá? Este ato de tomar posse é realizado em muitas esferas da Halahá para estabelecer a validade de diversas ações legais, garantias contidas no contrato de casamento, transferência de propriedade por doação, acordo de ambas as partes para submeter-se à arbitragem, etc. Então, de tomar posse, olha onde que é muito bem visto isso, notado isso. Então, as do contrato de casamento, algumas coisas são intangíveis, não é? A transferência de propriedade por doação, quando dou para você a propriedade daquele objeto, não é como uma propriedade que eu vou escriturar e passar legalmente aquilo para o seu nome. Na doação de um objeto, eu te entrego, pego aqui, te entrego essa garrafa aqui como doação. Então nós temos que ter esse processo visível para que se cumpra, para que o negócio esteja fechado. Tem um livro do judaísmo que é Negócio Fechado. Aquele vídeo do Jardim da Recompensa, aquele texto está no livro Negócio Fechado, que você encontra na editora Sefer. Ao esclarecer esses problemas, o Talmud também toca a questão do bimetalismo. Deve-se tomar prata ou ouro como base para o sistema monetário. Veja que nós estamos lá, nós não estamos em reais nem dólar. É a prata moeda básica e o ouro um objeto, ou o oposto é verdadeiro. Os sábios talmúdicos nunca chegaram a total acordo sobre essa questão. Então, quem somos nós, Quem somos nós para dizer se a prata é a troca monetária, ou é o ouro, o objeto da troca, ou vice-versa? As leis de venda e escambo também lidam com questões de negócio honesto e margem permissível de erro. Embora nunca houvesse acordo completo sobre este ponto, admitia-se usualmente que o percentual deveria ser 1/6 do valor dos bens. Se uma das partes
errava por menos, tá? Desse um sexto do valor dos bens, né, por menos que essa avaliação, aceitava-se que estava renunciando a reivindicar a diferença. Então, se você errou por menos, não pediu o restante e está errado, você renunciou àquele direito do restante do dinheiro. Enquanto uma proporção maior de erro cancelava o contrato. Então, se a avaliação, se você errava para mais, cancelado o contrato. Para menos, você que resolveu não lutar pelo valor correto. Reputava-se que a mesma margem constituía lucro razoável para negociantes que vendiam gêneros alimentícios. Isso tinha muito. Inclusive faziam pontes, né, entre países, né? Alimentos básicos. Tinha muitas venda de especiarias, de tecidos. Margem de lucro maior era considerada exploração, portanto imoral e até punível por lei. Lembrando que a imoralidade andava junto com a lei, assim como a moralidade andava junto com a lei. A religião, né, e a lei humana sempre andaram juntas na feitura, na aplicação da Alahá, do Talmud. Me confundi um pouco. Em geral, a lei de comércio assume posição ambivalente, dado que certos atos podem ser legais do ponto de vista formal, mas não obstante serem moralmente repreensíveis. Alguém me pagou ou recebeu dinheiro por mercadoria, pode legalmente mudar de ideia a qualquer momento sem concluir o negócio. Mas essa pessoa é considerada desonesta e dela se pode até dizer, aspas, quem castigou o povo de Sodoma punirá o homem que não mantém sua palavra. Quer dizer, eu resolvi que aceitaria fazer esse negócio em troca de determinada mercadoria, né? Aí eu resolvo de uma maneira, de uma hora para outra, que eu não quero mais que seja essa troca assim, na mercadoria. E isso, legalmente, tudo bem. Então eu desisti, eu não quero mais que seja assim, quero que seja em dinheiro, quero que seja em outro. O negócio não está feito, não foi entregue para mim ainda, eu não aceitei. Eu acordei, mas não peguei na mão. Então, essa pessoa é considerada desonesta. Mas como? Moralmente. E essa frase que eu disse que estava entre aspas, vou repetir, e nós vamos perguntar quem fez isso. Quem castigou o povo de Sodoma punirá o homem que não mantém sua palavra. Quem castigou o povo de Sodoma? Hashem. Então, nós voltamos àquilo que eu falei antes. Deus está vendo. Você pode achar que está fazendo algo escondido e pode passar batido na lei formal, seja civil, seja penal. Mas Deus está vendo. Então quem punirá você? O mesmo que puniu Sodoma. As leis de venda também lidavam com interpretações de acordos e contratos de venda. Era aceito que estes inevitavelmente variavam conforme condições de tempo e lugar, mas fizeram-se tentativas de estabelecer definições abrangentes de diversos problemas. Por exemplo, o que implica alugar ou vender uma casa? Tinham que pensar sobre isso. O que é transferido pelo vendedor como parte desse negócio? O que é abrangido pela venda de um terreno? O que é abrangido pela venda de um terreno? Então, aqui nós falamos um pouco sobre o que encontraremos se um dia procurarmos e formos estudar. Existem algumas coleções do Talmud traduzidas, e se você tiver vontade de se aprofundar mais e conhecer exatamente então o que eles resolveram sobre cada coisa que nós falamos aqui. Mas eu acredito que de uma maneira simples nós conseguimos compreender o que está lá. E o intuito aqui
no canal é que nós conheçamos de maneira simples as coisas e que cada um busque no seu tempo, se quiser aprofundar cada coisa. O Talmud nós vamos conhecer para chegarmos em esferas um pouco mais particulares, né, e esotéricas. Mas esse é o Talmud e eu gosto muito de conhecer esses pormenores, né? Esses pormenores, os maiores todos. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo sobre o Talmud nós vamos falar da legislação trabalhista, de contratos e de leis de herança. Talvez a gente não fale dos três, mas contratos e legislação trabalhista nós vamos falar. Inclusive eu tenho alguns exemplos de algumas atitudes complicadas com relação aos seres humanos mesmo, a nós, como nós vimos, como nós vemos, quero dizer, as leis trabalhistas. Eu não vou falar hoje, mas eu espero lembrar sobre isso, de algumas coisas que ocorreram no meu cotidiano, do que eu vi de outras coisas e pessoas, e eu percebi algumas coisas nas leis trabalhistas que nós precisamos compreender. Não só o que o Talmud disse sobre isso, mas essa parte é uma parte que nós podemos trazer para os dias de hoje, porque as leis trabalhistas são um foco muito difícil como é que eu vou dizer, de lidar no direito de hoje. Nós temos a CLT, que regula as leis trabalhistas, mas nós temos muitas emendas, muitos enxertos, emendas por conta de lacunas da lei, pela natureza do serviço. Como, por exemplo, um empregado doméstico, como, por exemplo, hoje o representante comercial já não é, ele já tem o seu próprio número como representante comercial, mas até onde vai esse vínculo trabalhista? Nós vamos falar um pouquinho de uma parte mais moral sobre isso, dos dias de hoje, mas a lei trabalhista nós vamos ler e ler a interpretação do Rabino Adin Staunsalt sobre o Talmud. Então esse foi o vídeo de hoje, o vídeo 3. Só um pouquinho, que eu me dei uma perdida aqui. O vídeo 3. Então, o vídeo 3 do capítulo 21, que era a lei civil. Esqueci qual era o capítulo, se era 21, se era 22. Tenha uma ótima manhã, tenha um ótimo dia, nem sei se vai ser de manhã ou de tarde esse vídeo. E nós vamos ler hoje o Salmo 3, porque hoje é 3 de Tevet de 5.784. Hoje é dia 15 de dezembro de 2023 e hoje nós acendemos a 8ª e última luz da Hanukkah, da festa de Hanukkah, a menorá que tem as 8 luzinhas, né? As 8 velas e o shamash. Sempre lembrando que o shamash é aquele que nós precisamos ter sempre aceso, para que nós possamos acender as outras luzes. O shamash deve estar sempre aceso, dentro de nós, principalmente. Então vamos ler o Salmo de Davi. Esse é um Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Eterno, tão numerosos são meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, para ele não há salvação do Eterno. Mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger, és minha glória, a razão de se manter erguida minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno e ele, em seu santo monte, me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei porque o Eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos que de todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó Eterno meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos e quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recaia tua bênção. Bom, eu vou ligar ali mais um pouquinho para a gente escutar um pouco. Quando esse vídeo for editado, eu vou colocar ali coloca um vídeo e um botão de inscrição. Eu vou colocar um vídeo de alguma das músicas que eu coloquei na playlist.
e não tenhamos nós preconceito. Aceitemos as pessoas como são. Então as músicas sejam, aqui é tudo judeu ortodoxo, mas aquela que eu falei, do Joshua Aron, são músicas maravilhosas e vamos escutar a mensagem, porque a mensagem diz respeito à Torá, não diz a Torá, o Taná, não diz respeito a Novo Testamento, a nada disso. E são músicas muito maravilhosas, não vamos ter preconceito com as pessoas. E também, com todo respeito, eu estou tendo respeito, mas vamos lembrar que Deus, o nome, Hashem, é um. Um, errado. Não é dois, não é três, não é um monte, não é uma legião, é um. Tenha um ótimo dia. Essa música é tão bonita que é ela que eu vou colocar no final do vídeo. Abba é pai, vocês já aprenderam, né? Abba Shekulá. Beijo.